Mês atrás eu peguei um projeto freela com um potencial até que bem grande. Só que eu não conhecia nada, ele tinha bastante coisa específica, bastante coisas que eram bem específicas de regra de negócio, mas eu não sabia também de nada de tecnologia, eu manjava pouco de algumas coisinhas ali, mas ainda assim eu aceitei o desafio. Até porque a inteligência artificial estava comigo. No decorrer do projeto, a gente até trocou de tecnologia algumas vezes para que atendesse melhor as nossas expectativas e também aquilo que a gente necessitava. E deu certo, a coisa conseguiu caminhar bem. Só que no final de tudo, mesmo com o nosso esforço, todo o nosso investimento e até o auxílio da inteligência artificial, o projeto ainda assim foi cancelado. Mas de alguma forma eu dei graças a Deus por isso. Eu vou te explicar um pouquinho como isso aconteceu e por que disso ter acontecido. Fala galera, como é que estamos? Meu nome é Pablo Gabriel, sou desenvolvedor desde 2018 e nesse canal eu conto um pouco da minha vida, falo um pouco da minha carreira, demonstro um pouquinho de o que é ser um desenvolvedor, seja na área como freelancer ou então atuando numa empresa mesmo. Se você chegou aqui há pouco tempo, poxa, considere se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu curtir, me siga nas redes sociais, no caso só no meu Instagram, mas pode entrar lá. Inclusive até falando sobre o tema de hoje, eu até tinha escrito um artigo, né? Fiz uma postagem falando do Ruby, né? Que é a tecnologia que eu vou falar aqui hoje do projeto. Se você quiser dar uma olhada lá para ver como foi que eu trabalhei, um pouco mais de detalhes, dá uma olhada lá no meu Instagram lá que tem a postagem. Bom, mas vamos pro vídeo. Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Hoje o vídeo vai ser mais técnico e ao mesmo tempo não, tá bom? Pode ser que eu fale algumas coisas um pouco mais emocionais aqui, mas calma, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. A contratação. Lembra sobre aquele meu vídeo do layoff que eu falei que eu tinha pegado alguns projetos? Então foi mais ou menos naquela época que tudo aconteceu. Mais ou menos ali novembro e dezembro de 2025. Eu tava fazendo propostas, né, em plataformas de freela, né, para tentar conseguir cliente, para fazer projetos freelance. E uma dessas plataformas foi a Workano, já falei sobre ela aqui no canal. E um dos potenciais clientes me respondeu a uma das propostas que eu tinha feito, e no caso a gente já estava conversando, já estava trocando alguma ideia, já tinha falado sobre o que seria o projeto assim bem de cima, e as coisas foi até que rápidas. Então, tipo, basicamente no mesmo dia que eu respondi ele já quis bater um papo comigo, né, fazer uma reunião e tudo mais, a gente acertar as coisas. Foi isso, e logo a gente já começou os trabalhos. Só tinha um problema: o valor era relativamente pequeno. Assim, como o projeto estava no início e eu, naquela época, tinha acabado de passar por um layoff, eu não podia muito escolher. Então, assim, eu não vou falar exatamente o valor, mas era assim, de 4 dígitos, mas era bem baixo para aquilo que eu precisava dentro de casa. Mas eu precisava colocar comida na mesa, então eu aceitei de qualquer jeito. Falando sobre o projeto em si, ele tinha uma ideia de ser um SaaS. Não era tão especificamente um SaaS, porque o SaaS, ele, de certo modo, ele é até que mais simples. Mas era como se fosse um CRM baseado no WhatsApp. Então, você conseguia manipular o WhatsApp, direcionar seus leads, tudo, ver basicamente quantas pessoas estão interessadas no seu negócio, enfim, tudo isso baseado no WhatsApp, com a criação de várias caixas de entrada, né, que você adiciona com vários números. E ainda assim, a ideia, o objetivo principal era chegar na possibilidade de disparo de mensagens para um monte de contatos, independente de qual seja o número de WhatsApp vinculado àquela conta. E ainda mais outras features que ele queria adicionar, né, meu cliente queria adicionar para poder trabalhar com a aplicação em si. No início a gente fez a compra, né? Ele tinha feito a compra de uma aplicação chamada Atende Chat, que era uma stack que eu conhecia, que eu manjava. O único problema eram as tecnologias auxiliares para levantar aquilo. Mas via concurso, né? A compra, né, desse sistema via concurso de instalação. Então eu segui o curso especificamente para poder fazer a instalação na VPS, e deu tudo certo, pelo menos em parte, para conseguir fazer a instalação. A gente tinha também parceiros, né, que estavam investindo no projeto, estavam colocando dinheiro no projeto, mas ainda assim não era suficiente, por isso que eu também recebia pouco até. Então nessa parte de implantação, eu comecei a fazer a instalação na VPS, seguindo o curso que via junto, né, então eles ensinando tudo, tentei fazer tudo mais próximo daquilo que era ministrado nesse curso para fazer a instalação corretamente, não fugir muito disso. E nesse momento eu decidi não recorrer tanto para a inteligência artificial. Por quê? Justamente para que, poxa vida, eu pudesse aprender mais. O prazo era relativamente apertado, um pouco curto, né? Até porque os investidores queriam ver resultado, queriam ver a plataforma logo em voga, e inclusive colocar ele no ar, pelo menos no primeiro momento, era um dos pontos cruciais ali do contrato. Mas assim, como eu falei antes, eu consegui instalar a aplicação na VPS, fazer a instalação, colocar rodar
já, mas ainda assim precisaria fazer alguns ajustes ainda pontuais em relação a algumas funcionalidades ali que não estavam funcionando direito. Por exemplo, o acesso a algumas páginas ali do usuário super admin, a gente pensava que era uma coisa, mas na verdade era outra. Enfim, teve uma série de coisas que tinha que fazer, temos até de código também que precisava fazer de manutenção, e ainda assim aquela plataforma não tinha tudo que a gente precisava, de ter que ser modificado tudo na mão, eu que teria que desenvolver. Até que chegou um momento em que a gente soube do Chatwood, seria um concorrente dessa mesma plataforma, só que ele era mais completo, ele era mais robusto e era de código aberto, o que deixou a gente um pouco mais feliz, justamente pelo fato de que teria mais suporte da comunidade, teria mais auxílio, até mesmo de inteligência artificial, para poder nos auxiliar no desenvolvimento do código. Então a gente pegou e fez a troca de stack, de tecnologias. Largamos o Attend Chat de lado para poder fazer a instalação direta do Chatwood nessa mesma VPS. Então arrancamos tudo e começamos do zero mais uma vez. Só tinha um problema: o Chatwood ele é construído com Vue.js, que eu já manjo, o que foi fácil, né, de eu conseguir iniciar, fazer algumas modificações visuais ali, mas também no back-end ele é construído com Ruby on Rails. Por isso que eu até mesmo escrevi aquele artigo no meu Instagram lá, dá uma olhada lá, vai dar uma lida lá. Até no meu LinkedIn eu postei lá. Porque eu não manjava muito, né? O Ruby eu não tenho tanto conhecimento, mas eu tinha, de certo modo, confiança de que a IA poderia me ajudar, e eu também tinha auxílio. Na época que eu tava nesse meio tempo, né, eu também tava trabalhando numa startup por meio período, e a pessoa que me auxiliava lá manjava. Ele inclusive trabalhava num projeto que era uma variante também do Chatwood, então ele poderia me dar um suporte. Ele até me auxiliou algumas vezes. E aí a gente seguiu com isso, né? Eu consegui instalar novamente, consegui subir a aplicação, a IA me ajudando, me orientando tudo ali, porque já conhecia o Chatwood por ser de código aberto, né? Ainda assim tinha algumas coisas ainda para fazer, e o primeiro delas era conseguir fazer com que a aplicação ela fizesse, né, a criação, né, de caixas de entrada, né, de você somente ler o QR Code, ele já fazer a criação da caixa de entrada, você colocar seu número, você não tem que mexer em mais nada, como se fosse algo nativo da própria aplicação. Então essa era a primeira modificação para fazer. Isso precisava ser integrado com a API da Evolution API. Então basicamente funciona da seguinte forma: o Chatwood está aqui, você interage com ele, ele manda e recebe informações do Evolution API, que vai tratar das mensagens do WhatsApp, e o WhatsApp pega e vai comunicando as coisas a partir da meta. Então funciona mais ou menos desse jeito. E acontece que ao longo do tempo, trabalhando com a IA, acabei tendo alguns conflitos com ela, porque o Chatwood ele é famoso, porém ele tem versões diferentes, justamente porque ele já foi bastante modificado, mas o core dele, pelo menos, ele é bem sucinto dentro da IA. Mas a inteligência artificial, no geral, todas elas foram construídas e basicamente muito mais treinadas com React e TypeScript e tudo mais. Por isso, durante o meu desenvolvimento, eu acabei tendo alguns conflitos com, por exemplo, Gemini, para poder pegar e construir as soluções da maneira correta, porque ele me dava uma solução numa versão e na verdade já estava em outra. Acabava que, por conta do prazo também, né, e os investidores querendo ver resultado, eu lutei bastante para não ficar caindo naquele limbo de só copiar e colar, entender aquilo que está sendo desenvolvido, olhar os logs, né, de resultado, pegar o erro, tacar na inteligência artificial os logs, aquele baita texto, para ele poder me cuspir um resultado e colocar de volta. Eu tava tentando muito não cair nesse limbo, né, nesse ciclo, né, que seria para você só copiar e colar código, e sim entender aquilo que você está colocando, entender o código que você está colocando ali na máquina para fazer funcionar. Nesse meio tempo, eu já estava meio que questionando se valeria a pena ficar nesse projeto, justamente porque, poxa vida, eu tô mais fazendo pela pressa e meu coração, né, a cabeça não tá mais se movendo à vontade para esse projeto, embora eu tivesse potencial. Poxa vida, mercado tem pra caramba. Era um pouco chato, porque não por conta da IA, mas até porque ela me orientou bastante, ajudou demais, aprendi muito, mas parecia que o projeto não andava. Em um determinado momento, a gente conseguiu encontrar um SaaS white label que basicamente funcionava, ele tinha a funcionalidade principal que a gente queria, que era do disparo automático para todos os contatos, independente do número que fosse cadastrado. E daí a gente resolveu fazer a compra desse SaaS white label justamente para que a gente pudesse ver exatamente o que ele fazia e aí conseguir aplicar no nosso. Só que daí a gente foi vendo que ele era feito com base no N8N. Ele era feito com N8N orquestrando tudo, banco de dados no Supabase e etc. Falei, bom, não manjo, mas é fácil de mexer. Dá para pegar e alterar e conseguir utilizar, fazer a integração ali no Chatwood. Acho que não teria problema. Ok. Só que
não tinha ficado claro que era esse o objetivo. E eu basicamente entendi que, na verdade, a gente usar somente esse SaaS White Label, a nossa maneira, com a nossa interface e tudo, e que foi bem fácil. Eu consegui instalar, consegui realizar toda a instalação na mesma VPS até. Então eu pensei que a gente ia assumir que era para trabalhar somente com ele. Então eu comecei a desenvolver tudo e cuidar dele. E por incrível que pareça, eu segui todo o roteiro de instalação, todo o curso, como eu falei. Ele tem também, esse também, como foi comprado, esse SaaS White Label também tinha um curso de instalação para você fazer todos os passos de instalação. Eu fiz tudo do zero, até com a ajuda da IA para matar algumas dúvidas de N to N, e ainda assim teve problema. Ah, não, aí não. Teve tela que estava mal instalado, teve tela que não estava funcionando direito, eu tinha que pegar e analisar, ver como é que eu consertava aquilo ali. Percebe como que, mesmo tendo auxílio da IA, mesmo tendo suporte de pessoas até, o projeto não andava. Eu já tava meio que desistindo já, né? Mas ainda assim, por responsabilidade, por senso de responsabilidade, eu tava querendo insistir. E daí fica a pergunta, e aí, como é que ficou o Chatwood, né? Como é que ficou a aplicação principal? Como eu falei, eu tinha entendido que a gente ia mudar de estratégia, né? Ia ficar só com SaaS, White Label. E o que aconteceu? Eu acabei deixando de lado. E daí depois eu fui cobrado disso. Você já terminou aquela outra funcionalidade? Basicamente foi a pergunta que eu recebi. E não, porque eu tinha mudado de ponto de vista. Então eu tive que correr, eu me esforcei para conseguir entregar tudo que eu precisava entregar. O resumo da ópera não deu certo. No final de tudo, qual que foram os resultados? O meu cliente até tinha me passado um script para poder fazer a modificação visual do Chatwood, enfim, conseguir desenvolver de boa, mas ainda assim só serviu para trazer mais erro. E daí, quando eu consegui consertar esses erros, o que me mostrou exatamente onde fazer a modificação da interface ali, visual, por exemplo, ícones, logomarca ali do Chatwood, consegui resolver. Mas quando eu consegui concluir isso daí e subir para VPS, o que aconteceu? O banco de dados foi sequestrado. Eu sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Aí eu falei, meu Deus do céu, do nada a aplicação não tava mais abrindo na VPS, nos subdomínios que eu tinha configurado no Cloudflare. Eu tentando descobrir exatamente o que era, e quando eu fui ver o banco de dados, tava escrito só ao invés do banco de dados do Chatwood, com o nome certinho, tava escrito somente Read Me to Recover, que significa leia-me para recuperar. Então, basicamente, a gente foi pego por um ransomware do banco, tivemos que destruir para começar de novo, e no meio disso ainda tinha um script que tinha falhado, né, para alterar a parte visual. Enfim, começou a afundar cada vez mais, entende? Então a coisa não tava andando, mas eu quis insistir justamente porque eu já tava recebendo pouco. Nesse ponto também, um dos nossos investidores, né, todos os nossos investidores saíram porque já tinha um belo de um atraso no desenvolvimento. Então, como é que eu ia continuar desenvolvendo? Como é que eu ia continuar entregando? Não tinha como. Eu já tava trabalhando de graça. Tanto é que, tipo, eu fui colocado até como sócio do projeto. Caso entrasse lucro, caso entrasse cliente, aí a gente recebia por igual. Então, assim, no final de tudo, deu tudo errado. Mesmo com o auxílio da IA, deu tudo errado. Então, assim, talvez você deve estar se perguntando, poxa vida, então a IA não ajudou em nada. Claro que ajudou. Claro que ajudou. Eu agora tô com uma noção violenta, bem maior até do que eu já tinha, de Docker Compose. Os últimos projetos que eu fiz agora de estudo, eu construí tudo com Docker. Eu fiz um teste técnico para uma empresa algumas semanas atrás, que basicamente ele era em Docker. E eu não tive dificuldade de pegar e levantar o servidor, não tive dificuldade de pegar e desenvolver nada. Por quê? Porque eu já tinha trabalhado tanto, mexi tanto com Docker. Basicamente esse projeto com o Chatwood, mesmo com todas as dificuldades, serviu mais para eu aprender do que para eu produzir alguma coisa. Então, no final de tudo, o meu cliente acabou desistindo, ia deixar quieto. Eu nem tinha assinado nada para ser sócio, mas eu tinha aceitado justamente porque, cara, ele não vai conseguir, né? Eu pensava na época, ele não vai conseguir outro desenvolvedor pela proposta que ele tá dando, né? De valor. Já era baixo, depois que os investidores saíram, ficou menor ainda, ou seja, para nada, né? Então, eu ainda assim tava querendo insistir justamente porque ele era um cara legal, ele era alguém que, tipo, ele tava botando fé no projeto, ele tinha habilidade para poder vender a coisa, a gente tinha pessoas que podiam querer comprar e não deu certo. Mas eu tentei colocar o meu senso de responsabilidade acima daquilo que estava acontecendo. É como você está num relacionamento que no início do relacionamento você já sabe que aquilo vai dar errado, que você já não tá gostando mais e enfim, você já não tá mais com a cabeça para aquilo, você nem pensa mais na pessoa, mas tá ali insistindo para justamente não magoar, para não trazer um sentimento ruim, para não deixar a pessoa triste. E você tá insistindo, mas você por dentro tá se corroendo, tá ficando mal com aquilo.
Então era basicamente isso que estava acontecendo comigo. Eu já não estava me movendo pro projeto com ânimo, vendo esperança naquilo, já não estava vendo sucesso naquilo, embora eu quisesse fazer aquilo pelo senso de responsabilidade, por não querer chatear o meu cliente. Mas acredito que até ele já estava vendo que a coisa não estava caminhando bem. Poxa vida, tanto tempo desenvolvendo, não trazendo resultado, e eu fazia esforço. E olha que eu fiz esforço, minha esposa está de prova, fiquei bastante tempo sem dormir, me esforçando para fazer esse projeto andar, mas não foi, não ia, cara, era estranho. A minha meta mínima era conseguir pelo menos fazer o projeto rodar, deixar ele funcionando legalzinho, entregar para ele e falar para ele correr atrás de outra pessoa, porque eu realmente já não estava mais com cabeça para aquilo. Eu já tinha outros projetos em vista, inclusive eu estou num projeto de manutenção agora, tentando correr atrás de cliente, mas aquilo de alguma forma me tomava tanto tempo, mesmo não ganhando nada, me fez colocar tanto esforço, mesmo não ganhando nada, e tá me trazendo tanta frustração, e eu tentando negar isso, enfim, não dava mais para levar adiante, pelo menos do meu ponto de vista. Talvez de negócio dava, com alguém que fosse mais responsável. Eu até avisei para ele, olha, eu não manjo de Ruby, mas eu vou aceitar, eu vou encarar, mas ainda assim não deu certo. Ele aceitou e a gente chegou no resultado que a gente chegou. Não por eu não saber, mas é porque parecia que alguma coisa estava barrando o projeto. Então, como eu falei, a gota d'água foi justamente o roubo do servidor, né, do banco de dados, o investidor ter saído e a modificação visual não ter dado certo, enfim. É muito estranho quando isso acontece, porque mesmo com a inteligência artificial ajudando o tempo inteiro, ela não salvou o projeto. Tem certas situações profissionais que a gente precisa entender que quando não é para acontecer, não vai acontecer. Você pode fazer o esforço que for, é aquela ideia, tipo, poxa, acho que não era para ser, sabe? Quando você tenta entrar numa vaga e você dá tudo de si, você sente que foi bem, as pessoas te dão feedback positivo, mas ainda assim você não passa. E o pessoal sempre fala assim, mas não era pra ser. Provavelmente era isso, entende? Não era pra ser. Mesmo eu sendo auxiliado, tendo suporte de pessoas, de amigos, esse amigo meu que me ajudou, ele também me ajudou uma segunda, uma terceira vez. Ele tinha comprado o curso de Ruby, estudar na conta dele da Udemy, ele me permitiu fazer até isso, e mesmo assim não andou o projeto. E justamente pelo meu cliente ser mais de boa, ser mais compreensivo, a gente até trocou umas ideias mais sérias ali, bateu um papo mais sério, mas a coisa não andava. E justamente por ele ser de boa, eu não queria decepcionar ele. E cara, assim, eu sou cristão e eu acredito em Deus. Meu filho tá chorando até agora, provavelmente vocês estão ouvindo aí o choro dele. Eu sou um cara que acredita em Deus e acredito que também, às vezes, Deus não permite que algumas coisas andem na nossa vida porque não vai dar certo. Ele já mostra isso desde lá de trás, mas você insiste e não é como se ele estivesse te atrapalhando, entende? Mas é que pelo menos pro plano que ele tem pra gente, aquilo não vai fazer sentido, então não vale a pena nem insistir. Então se a gente fica mais por teimosia do que exatamente por incentivo, e não adianta a gente querer ir na força do nosso braço, a coisa não caminha. Então não que Deus seja mal, mas é que quando ele tem coisa melhor pra gente, ele sabe direcionar a situação. A gente que acaba atrapalhando, como eu falei, dá pra ser um vídeo mais técnico, um pouco mais técnico, e ao mesmo tempo não. E assim, eu não sei exatamente do que você acredita, mas eu acredito e pelo menos a minha realidade foi essa. A coisa não foi, e independente de todo o esforço que eu fazia, o projeto não caminhava, os resultados eram totalmente irrisórios, entende? Tá pronto? Tá, já vou já. Então assim, eu tô caminhando, né, para outros projetos, tô tentando entrar em outras empresas, enfim, tudo mais. Mas esses eram os projetos que, ainda que tenha caído como uma luva para mim no momento que eu tava de bastante necessidade. Como eu falei, eu tava ainda procurando emprego no finalzinho de novembro, início de dezembro ali, procurando um projeto, e eu precisava colocar comida na mesa, eu aceitei. Então quando às vezes é por necessidade, você não faz de modo muito inteligente algumas escolhas. Embora eu tenha tentado ser o mais responsável e profissional possível com esse projeto, a coisa não foi. E eu sei que eu não posso me guiar pelo como eu estou me sentindo para poder trabalhar, como eu já fiz outras vezes. Eu realmente ignorei isso, tive sucesso em alguns projetos, mas nesse a coisa não foi. Então saiba disso, dependendo de onde tiver, sua mentalidade, seu coração, seu foco, não vai adiantar se insistir em algo, num projeto, mesmo que você utilize inteligência artificial. Isso não vai salvar seu projeto. Então era isso que eu queria contar, então, de história pra vocês. Eu espero que eu tenha ensinado alguma coisa, deixado alguma mensagem positiva pra vocês, que tipo, às vezes as coisas não dão certo e tá tudo bem. Às vezes não vai dar certo porque não era pra dar certo mesmo, não era pra você tá ali, talvez era pra outra pessoa tá cuidando daquilo ali, e aconteceu de você talvez tomar decisões erradas. Erros acontecem e às vezes a gente tem que tomar decisões erradas pra aprender alguma coisa, pra você crescer. Esse período que eu passei trabalhando no projeto foi ruim? Não, eu aprendi bastante coisa.
coisa. Eu aprendi bastante coisa de verdade. Consegui até colocar em prática aquilo que eu aprendi. Mas é que dessa vez, realmente, para esse propósito, ter sucesso nesse propósito, não ia servir. Acho que fica isso de mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Poxa vida, se você já passou por algo semelhante, independente de ser sobre desenvolvimento, né, sobre programação, deixa o seu comentário. Eu vou correr aqui que eu preciso dar um suporte pra minha esposa, porque o menino tá chorando. Aliás, antes de sair desse vídeo aqui, eu vou deixar 2 vídeos aqui, e se você tiver interesse, clica nesse daqui, onde eu falo como que eu fiquei todos esses anos, desde 2018, trabalhando sem ter um registro na minha CLT. Ou então nesse outro aqui do lado, onde eu falo um pouco sobre comodismo, tá bom? Até mais, Deus abençoe, até a próxima.